de história? Tenho, muito orgulho da história. Tenho muito orgulho da minha história. Como é que tudo começou? Como é que tudo começou? Eu acho que a minha história começou quando eu escrevia na adolescência tudo que eu queria ser quando eu crescesse. Eu nunca fiz planos em relação à minha vida pessoal. Eu sempre fiz planos em relação à minha vida profissional. Talvez por conta da criação que eu tive, de ter sempre alguém me influenciando a me valorizar enquanto pessoa, né, enquanto profissional e crescer, estudar, você vai ter que ser alguém na vida. Essa frase era muito característica. Eu acho que começou aí. Então eu tinha sempre algumas anotações do que eu queria ser quando eu crescesse. Que eu entraria na faculdade com tal ano, né, tal idade, que eu sairia da faculdade com X idade, que eu trabalharia durante X período, que eu compraria o meu primeiro carro com X anos. Era muito isso. Nunca foi planejado nada pessoal, ou casar, ou ter filhos. Nada disso nunca foi tão presente assim. A gente pensa, claro, como toda menina, toda adolescente, toda mulher criada nessa estrutura, né? Mas nunca foi algo que foi o primeiro ponto do meu caderninho. Eu acho que a história começa aí. Quando eu saí de lá de Paratinga, que é uma cidade do interior da Bahia, praticamente roça mesmo, cidade muito pequena, e fui morar em São Paulo, eu tinha 18 para 19 anos. E eu nunca pensei em fazer nutrição. Nutrição não era algo que era uma ideia presente na minha vida. Eu acho que eu nem sabia o que uma nutricionista fazia de fato. Aí fui para São Paulo. Eu tinha em mente que eu ia ser jornalista. Eu queria fazer algum curso na área de comunicação, porque eu sempre fui muito. Eu sempre fui a que apresentava na escola, a que dançava, a que cantava. Então eu sempre fui muito assim, né? A que aparecia era eu. Então eu pensava em fazer algo nesse sentido. Tinha aqueles sonhozinhos de adolescente, porque eu cantava, né? Eu vou ser famosa, artista, cantora, enfim. Só que aí eu fui para São Paulo, meu irmão já morava em São Paulo, e já fazia lá a faculdade de Direito, e eu fui morar lá com ele. E primeiro ponto, eu comecei a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar no call center de uma farmácia, né? No telemarketing de uma farmácia, acho que ainda chama assim, será? Acho que ainda chama assim, né? Call center, telemarketing. E aí eu trabalhava e pegava um ônibus ali na avenida, na Zona Norte, na Guilherme Costa, todos os dias, 5h40 da manhã, eu acordava e pegava esse ônibus 6h30 para poder trabalhar. Nessas idas e vindas de pontos de ônibus, eu tinha que escolher, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha a escolha da faculdade tinha que ser feita aquele ano, porque já existia uma pressão ali familiar sobre isso, né? E um certo dia, nesses panfletinhos de anúncio de universidade, eu vi, né, vestibular. E aí eu peguei o panfletinho e tinha várias áreas da saúde. O meu pai sempre dizia que eu teria que fazer uma área da saúde, porque se eu fosse voltar para a Bahia, eu teria a possibilidade de arrumar emprego. Só que a área da saúde nunca foi uma área que me enchesse os olhos. Nunca. Dentre todas as áreas, fisioterapia, biologia, bioquímica, tinha nutrição, enfermagem. Eu olhei e falei, nenhuma das áreas me chamava a atenção. E nutrição era algo que eu vi diferente. É diferente de tudo isso aqui. O que uma nutricionista faz mesmo? E
fui pesquisar o que a nutricionista fazia e fui. Entrei no rumo, vou fazer nutrição. Foi uma escolha muito... Não foi aleatória, não foi uma escolha pensada, não. De maneira nenhuma. Tanto é que meu pai também, eu não entendia muito bem. Eu lembro de uma vez que eu liguei pra ele e falei que eu ia fazer nutrição. Ele disse assim, mas se você precisa fazer faculdade pra aprender a cozinhar? E eu falei, rapaz, será que é isso mesmo? Aí eu falei, não, pai, não é aprender a cozinhar. E eu acho que no fundo, nem eu sabia o que era. Nem eu. E eu entrei no rumo, eu precisava fazer a faculdade, então eu fui no rumo. E eu, até a metade da faculdade, eu não sabia exatamente se era aquilo que eu queria. Isso é muito impactante. Mas eu não tinha como voltar atrás, porque os meus pais me ajudavam a pagar a faculdade, eu trabalhava, mas quem puxava a minha faculdade eram meus pais. Como é que eu vou jogar fora praticamente o dinheiro dos meus pais? Eu não posso, né? Então eu vou ter que terminar esse negócio. De uma forma ou de outra eu vou ter que terminar. Só que no meio, nesse meio termo aí, eu conheci uma professora que foi dar aula de saúde pública. O nome dela é Roberta Chintaco. E ela foi um divisor de águas no entendimento do que eu podia fazer com a nutrição. Então ela é extremamente articulada, extremamente entendedora das políticas públicas do país. Ela falava muito bem. Ela performava muito bem na sala de aula. Ela chegava de taillé, colorido e escarpão. E eu olhei para o que ela representava para mim. Eu falei, eu quero ser igual a essa mulher. Eu não preciso necessariamente dominar o tratado de bioquímica, coisa que eu tinha muita dificuldade. Eu não preciso necessariamente saber exatamente cada quadrante de músculo na aula de anatomia, que eu tomei bomba na matéria e eu tive que repetir. Eu sabia que eu não precisava ser a expert nessas matérias para ser uma boa profissional ou para pegar ali no meio, né, do que a nutrição poderia me trazer. E ela me estimulou, mesmo que eu acho que ela não sabe, não deve nem saber, a continuar na faculdade. Entendeu? E aí eu continuei na faculdade. Do meio para o fim da faculdade eu comecei a desenvolver outras habilidades, assim. Eu fui obrigada a aprender bioquímica, senão não ia passar. Eu fui obrigada a aprender anatomia, senão não ia passar. Eu não saberia hoje, por exemplo, tratar os meus pacientes como eu trato se eu não soubesse bioquímica, se eu não soubesse anatomia. Então, foi extremamente importante eu ter repetido nessas matérias, porque eu aprendi. Enfim, e aí, morando em São Paulo, com toda aquela agonia que é São Paulo, imagine uma retirante nordestina enfrentando São Paulo, uma jovem mulher. Eu tinha uma carga horária de trabalho muitas vezes que não era condizente com o meu estudo. Eu trabalhava final de semana muitas vezes à noite. Tinha uma carga horária que eu tinha que cumprir à noite. E saía 11 horas da noite, meia-noite, para pegar um ônibus para ir embora. Passei por alguns riscos físicos, algumas situações complicadas. Enfim, nesse meio termo, quando a gente coloca que a história da gente começa pelas perdas, né? Nesse meio termo, uma tia minha foi diagnosticada com câncer. E aí ela saiu de Paratinga e foi se tratar em São Paulo. E eu morava num apartamento. Depois disso eu saí da casa do meu irmão, eu fui morar sozinha junto com uma prima. E nesse meio termo, essa minha tia foi para se tratar lá e ficou morando com a gente. A minha prima que é a filha dela, mais velha. E aí, eu estava quase terminando a faculdade quando ela foi para lá. E a gente vivenciou todo o processo do câncer dela lá. As idas aos hospitais, né,
hospital propriamente dito e tal, a gente acompanhou tudo de perto, né? E ela morava com a gente, eu conseguia vivenciar com ela ali todo aquele processo. E aí, no último semestre da faculdade é quando a gente faz os estágios curriculares obrigatórios. Antes desse um pouquinho, eu saí desse emprego que eu tinha, que era de telemarketing, porque eu precisava entender o que o nutricionista fazia de fato. Então eu pedi demissão e fui correr atrás de um estágio extracurricular. Eu, na época, na farmácia, lá, que era o telemarketing da farmácia, eu ganhava, sei lá, na época, o salário mínimo era 600 e poucos reais. E eu pedi demissão para ser estagiária para ganhar 400 reais. E aí, mas eu precisava saber o que uma nutricionista fazia de fato. E aí eu fui trabalhar numa rede culinária japonesa. Eu passei por um processo seletivo. Quem já trabalhou com oriental sabe que existe uma exigência fora do padrão que a gente está acostumado. Eles são extremamente exigentes. O pingo é exatamente o I. E isso para mim foi uma escola muito bacana, porque eu aprendi a ter muita disciplina, horário, e eu fazia ali o controle de qualidade dessa rede de restaurante fast food, né? De restaurante japonês, de culinária japonesa. E aí eu fazia esse controle de qualidade porque foi na época da crise do salmão, onde teve uma infecção, uma contaminação bacteriana no salmão no restaurante, no restaurante em São Paulo, e que algumas pessoas, né, tiveram uma infecção e se instalou uma crise, que foi denominada na época a crise do salmão. Então, tudo que tinha salmão as pessoas não queriam consumir mais. Então, na época a rede veio com essa estratégia, eles estavam fechando muitas unidades por conta da crise do salmão. E basicamente a culinária oriental é salmão, né? E peixe. E aí eles criaram essa estratégia, contrataram estagiárias de nutrição no último período, que já tinham um entendimento sobre vigilância, sobre controle de qualidade, né? Sobre manipulação de alimentos, tudo isso. E aí eu fui contratada e fui trabalhar. Foi realmente um excelente aprendizado. E fiquei lá até o meu último estágio, que eu tive que abrir mão desse emprego para poder fazer o estágio no hospital psiquiátrico, que foi o meu estágio em nutrição clínica, que foi no hospital psiquiátrico da Zona Norte. E lá nesse hospital psiquiátrico, eu consegui, talvez, descobrir mais uma potencialidade, talvez, da minha personalidade, que é essa de tratar o outro, né? De cuidar do outro, de ouvir o outro, de gostar das histórias, né? Como eu escuto muitas histórias sobre consultório. E as minhas idas aos hospitais para o tratamento da minha tia eram idas assim meio complicadas, né? A gente sentia realmente muito sofrimento. E eu dividia assim muito as minhas idas ao hospital e ao estágio. Num período ela saiu de lá, do apartamento, porque eu estava destinada a vir embora, né? Pensei, estava trabalhando a vinda para a volta para a Bahia. Nesse meio tempo foi quando ela faleceu. Ela faleceu lá em São Paulo. Foi uma perda gigantesca. Eu acho que foi o gatilho que eu precisava para assumir realmente o meu retorno. Trabalhei nesse hospital psiquiátrico durante esse estágio, vivenciei histórias que eu jamais imaginei vivenciar. Histórias de pacientes tomar 50 comprimidos de laxante, que sofria de bulimia e anorexia, pacientes sofrendo compulsão alimentar, uma parte que era um setor filantrópico, outra parte que era um setor particular. A gente conseguia ver que na parte do setor filantrópico, o público era um depósito de gente. E eu pude ver claramente que o limiar entre a sanidade e a loucura realmente está espessura de um fio de cabelo. Eu via profissionais da área, professores universitários, funcionários de banco,
militares, todos por distúrbios psiquiátricos. E aquilo foi me chamando muita atenção, muita atenção. Teve uma curiosidade no hospital psiquiátrico que eu apanhei de um paciente psiquiátrico em surto. Lá era um hospital muito grande, a gente tinha chaves mestres, né? Então era uma chave que abria todas as outras portas. E esse paciente estava em surto e ele puxou meu cabelo lá, ele estava na fila da barbearia, né? De 15 em 15 dias, tinha lá o barbeiro para poder cortar cabelo, e aí eu passei vestida de branco, cabelo de cavalo, cabelo liso ainda alisado, aí ele me perguntou quando que ele teria alta e eu descumpri a recomendação que o diretor clínico na época falava: nunca dê as costas para um paciente psiquiátrico, nunca, mesmo que você ache que você tenha todo e qualquer controle sobre ele naquele momento, que ele não esteja em surto, que ele esteja conversando com você, você nunca sabe quando o paciente psiquiátrico vai entrar em surto. Nunca. E eu virei as costas. E aí ele me puxou o cabelo. Se não fosse a situação de um outro paciente chegar e me pedir, eu nem sei o que seria. E aí me perguntaram se eu queria desistir do estágio, né? Já que eu passei por aquilo, eu teria todo o direito da faculdade de me colocar em outro lugar. Que, teoricamente, eu estava correndo risco, né? E eu não desisti não, continuei. Falei, não, eu vou continuar, eu vou terminar esse negócio. E é aqui mesmo, comecei aqui, eu termino aqui. Na verdade, o hospital psiquiátrico que a gente foi fazer estágio, eu e uma amiga na época, Michele, minha colega, ninguém queria. Foi sorteio, teve que ser sorteado, porque ninguém queria ir pra lá. E hoje eu tenho plena certeza que a profissional que eu sou hoje, eu devo muito a essa experiência naquele hospital. Por ter vivenciado aquelas histórias e ter participado de tudo aquilo ali. Enfim. Quando a minha tia faleceu, eu resolvi que eu teria que vir embora. Definitivamente. E são muitos recomeços, né? São muitos recomeços. Começou na minha saída de Paratinga da adolescência para lá. Mas foram grandes recomeços, né? A saída de São Paulo para voltar para a Bahia foi um outro recomeço, mas com um início aí de carreira. Eu voltei para Paratinga com 23 para 24 anos. Eu saí com 18 para 19, 24 anos eu cheguei em Paratinga, desempregada. Voltei a morar com os meus pais, mas eu não fiquei desempregada durante muito tempo. Não, acho que eu fiquei desempregada uns 3 meses, eu acho, no máximo. Foi quando eu consegui um emprego como nutricionista em Igaporã. E aí, nesse período, eu comecei a realizar as minhas funções enquanto nutricionista mesmo. Eu caí numa cidade pequena, sem muito suporte, mas uma cidade que me concedeu desempenhar ali o que eu sabia, o básico da faculdade, mas também o que eu tinha como experiência de vida. E eu conheci pessoas que me deram a chance de mostrar a minha capacidade enquanto profissional. E eu sempre fui muito curiosa, muito estudiosa, assim, não de estudiosa, eu sempre falo, nunca fui a primeira aluna da sala, da classe, nunca. E eu sempre falo que isso não determina quem você é enquanto profissional. Sua nota não determina quem você vai ser enquanto profissional. O que determina é o que você aprende. E a diferença que você vai fazer na vida das pessoas com o que você aprendeu. Porque nota não quer dizer nada, né? Eu nunca fui a primeira aluna, nota 10, nunca fui. Eu sempre fui a aluna que fazia coisas, né? Que produzia. Eu era da produção, eu queria ser da produção, aparecer. Eu era que executava o negócio ali. Enfim, aí eu fui e fiquei lá trabalhando em Igaporã durante muito tempo, sendo responsável pela merenda escolar, fiz cursos voltados na área, como responsável técnica da merenda escolar. E nesse meio tempo
abocanhei aí boa parte desse mercado na região. Com 24, 25 anos, eu tinha responsabilidade técnica de 3 a 4 municípios. E quem lá atrás, pouquíssimo tempo atrás, ganhava R$ 400, eu passei a ganhar 5 mil. Com 24 a 25 anos, quase totalizando um salário de R$ 5.000. E no meu caderninho, lá na adolescência, eu tinha dito que eu iria comprar meu primeiro carro com 26 anos, que era o tempo que eu iria sair da faculdade, iria trabalhar, ia comprar meu carro com 26 anos. Não importa como seria, se seria à vista, se seria financiado. E antes de completar os meus 26 anos, eu comprei meu primeiro carro. E pra mim, eu lembro que isso foi uma conquista pessoal, porque era uma coisa que estava lá no caderninho, lá nas anotações da adolescência. E eu comecei a desenvolver a minha vida profissional, a buscar especialização, a buscar desenvolvimento enquanto profissional e realizar as especializações ao longo do processo, né? Em cada área da nutrição que eu me dispunha a realizar, eu tinha que fazer um curso, ou não necessariamente uma pós-graduação, mas eu sempre fazia um curso. Se eu trabalhava na saúde pública, eu fazia curso sobre saúde pública. Se o período do NASF, que foi um programa do governo, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, eu fui fazer, eu estava participante do NASF, eu era participante do NASF lá, eu fazia curso sobre NASF, sobre merenda escolar, enfim, eu me capacitava em cada área que eu me predispunha a realizar.